o que é dor crônica? Então, porque você estava falando de crônica e tal, Isso. o que eu posso falar assim? Fulano tem dor crônica. O que é dor crônica? É uma dor que dura por mais de 3 meses. Não necessariamente precisa ser contínua. Então, você não precisa todo dia sentir aquela dor a todo momento. Ela pode ser uma dor que você sente um dia sim, um dia não, que uma vez por semana, ou enfim. Mas durou Mas tá mais lá. de 3 meses e está lá, já é considerado como uma dor crônica, tá? Dor aguda é aquela que aconteceu, fica 2, 3 dias doendo e depois já passa e você... Tem uma causa clara, tem o efeito desaparece, esse é dor aguda. Isso, Tá, exatamente. bati o dedo, fechei o dedo na porta, tá, Exato. dor aguda. Vai Dor doer aguda. uma semana, acabou, desinchou, saiu roxo, tô ótimo, tô bem, Exato, excelente. exato. Dor crônica é quando aquilo me acompanha, e muitas vezes acompanha, tem gente que tem dor crônica a vida inteira. Sim, Você falou 3 meses. sim. É o mínimo. Tem É. máxima para dor crônica? Tem gente que tem dor crônica há 50 anos? Sim, sim. Que geralmente está associado ou a um tratamento não tão adequado para aquilo, ou tratamentos que não olham para justamente esse aspecto mais emocional e tudo que está atrelado à dor, mas tem gente que fica aí com a dor por muitos anos. Décadas. 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 E Tem gente que quanto sofre por mais- décadas. Exato. E isso não deve ser muito raro, não. Não. Eu calculo que todo mundo deve conhecer alguém que tem dor aí há muitos anos, quando não a pessoa que está assistindo. Com certeza, com certeza. E aí a gente tava comentando, né, sobre... Você falou, bateu o dedo, doeu, acabou, Tá. pronto. Dor aguda. Dor aguda. Só que muitas vezes essa dor de uma batida que você teve, ela pode se tornar crônica. Justamente dependendo desses aspectos que eu comentei mais emocionais. Vou Tá. dar um exemplo que eu já peguei numa prática clínica. Ela era frentista, trabalhava num posto. E aí um cliente foi sair do carro, abriu a porta e bateu a porta no ombro dela. Tá. Aí ela ficou mal com aquilo, chegou pro chefe e o chefe não deu muita importância. Não ligou muito e Tá. falou, tudo bem, não vou dar afastamento, tudo mais. Aquilo pra ela foi algo tão ruim, foi uma falta de acolhimento, aquilo foi tão... uma situação vivida tão difícil pra ela, que aquela dor foi uma manutenção. Então ela ficou por muito mais tempo. Ela chegou pra mim, acho que ela já tinha mais de 1, 2 anos com aquela dor, que era para ser só uma batida, dói por 2, 3 dias e Tá. depois vai embora, né? Então, quando a gente fala sobre dor crônica, é super importante a gente olhar também para esses outros aspectos. De novo, não que a dor ela vá ser psicológica, mas a gente precisa entender qual foi a causa, o que a mantém, se existe ou não algum desses fatores. E aí, não é só o se vitimizar, por exemplo, como a gente comentou, mas a situação de estresse. Então, Por exemplo, a pessoa está vamos pegar aqui, passando por uma separação, tá extremamente fragilizada, ou morreu um ente querido da família, ou ela foi demitida. Vamos pegar uma pessoa que está bem fragilizada emocionalmente por uma causa que aconteceu. Isso pode agravar a dor e torná-la crônica. Sim, sim. E fazer a gente sentir mais dor. A gente fala que a pessoa fica num estado mais sensível para aquilo. Então, quando a gente fala de dor, a gente tem vários estímulos no nosso corpo e vários receptores que captam esses estímulos. Então, eu sinto se tá frio, se tá calor, eu sinto se tem alguma coisa pressionando, eu sinto se tem alguma coisa áspera, fofa, enfim, a gente tem diversos receptores para tudo isso. E quando a gente dá um determinado estímulo pro corpo, para ele ser considerado, por exemplo, se eu apertar a sua mão, para você considerar como um apertão ou considerar como dor, vai depender da intensidade que eu faço isso. Tá certo. Até como se a gente tivesse uma régua, Tá. que a gente chama de limiar de dor. Tá bom. Então, vamos imaginar que a régua é desse tamanho. Eu preciso de um estímulo desse tamanho para você sentir uma dor. Tá. Enquanto o estímulo é pequenininho e fica circulando nisso daqui. Aquilo é um toque. Exato. Quando a pessoa tá numa situação dessa mais fragilizada, a nossa régua faz isso daqui. Tá certo. Ela diminui. Por isso que quem está, por exemplo, com depressão profunda, tudo dói. A depressão... Dói tudo, né? Você encosta na pessoa, dói. Exato. Se encostar com o dedinho, dói. Já tem estudos na literatura que mostram justamente isso. Quem tem depressão tem mais chance de desenvolver dor crônica e quem tem dor crônica tem mais chance de desenvolver depressão. Justamente porque essas duas áreas Olha, são as impressionante, mesmas.
de controle. Então, elas têm muita relação e muita associação. E é por conta disso. E é muito comum, e é comum você encontrar pessoas com dor crônica que acabaram desenvolvendo depressão. Sim, 100%. É muito comum. 100%. Muito comum. Vamos responder uma pergunta que tem aí, Marcelo? Da onde que é essa pergunta? Então, tem uma do Facebook aqui. Tá, que vamos na verdade é da Valéria. Essa aqui é mais um comentário dela. Depois tem uma pergunta do Instagram. Tá bom. Tá, então aqui do Facebook da Valéria Saquete, que eu acho que vem de encontro ao que você está falando. Ela escreveu aqui, ó: tenho dores pelo corpo quando tenho crise de tristeza. Estou elaborando luto pela perda da minha mãe. Deixa eu só responder. Não, antes de responder, eu tenho que repetir a pergunta aqui, porque o pessoal não ouviu do Instagram, claro. tá? Perfeito. Então, uma pergunta é: ela tem dor quando ela tem crises de tristeza, de melancolia profunda. Ela tem uma causa dessa tristeza, que é a perda da mãe. E ela está entendendo que, depois que a mãe partiu, deu essas crises de tristeza, e nas crises de tristeza as dores pioram. Exatamente. Então é exatamente isso que a gente comentou. Então, nessas fases, quando tem esse pico maior, por exemplo, essa régua, ela diminui. Então, um estímulo pequenininho já é o suficiente para qualquer coisa é suficiente. Qualquer coisa já é o suficiente para isso. E quando a gente tem essa manutenção... Enfim, várias coisas vão agravando quando a gente fala de uma dor crônica, tá? Então, primeiro tem esses aspectos que deixam o nosso corpo mais sensível para a gente sentir a dor. Outras coisas, a gente diminui um pouco a nossa percepção corporal. Então, a chance da gente errar o nosso movimento, da gente fazer coisas erradas e piorar tudo isso também aumenta. A chance da gente começar a espalhar essa dor. Então, antes ela era só um pedacinho aqui no meu ombro. Agora ela já tá pegando o braço, agora ela já tá pegando em cima e pegando embaixo. Então, tudo isso vem associado com esse tempo prolongado da dor também, né? Então, é sempre um ciclo, né? Que vai vindo e sempre vai aumentando e carregando mais coisas. Mas isso tem muita associação. E quando a gente consegue identificar esses aspectos, a gente também precisa olhar e tratar para isso. Então, muitas vezes o nosso tratamento... Óbvio, ele vai ser uma correção de postura, vai ser uma correção de movimento, vai ser incorporar uma atividade física, porque isso também é um fator para a gente diminuir a inflamação do nosso corpo e melhorar tudo isso. Como a gente já comentou no comecinho, o sedentarismo ele também é um predispor para a gente ter mais dor, ou essa manutenção de dor crônica e tudo mais. Só que a gente também precisa olhar para esses outros aspectos, né? Então, como esse caso que a gente citou, também precisa ser trabalhado tudo isso. E aí a gente tem diversas outras terapias que nos ajudam a olhar. Então, por exemplo, no caso de um luto, uma das técnicas que eu gosto muito, eu não faço, mas a gente tem lá na clínica, é a constelação familiar. Então, você consegue trazer esse olhar para você resolver esses outros aspectos e melhorar. Então, se você está numa situação de muita pressão do trabalho, numa situação de muita ansiedade, está num ponto de depressão, então você também vai precisar olhar e tratar tudo isso para conseguir melhorar esses estágios de dor. Muitas vezes a gente precisa fazer um trabalho associado justamente, seja um tratamento mais medicamentoso, porque a gente tem medicamentos que são específicos para tratar dor crônica, quando a gente chega nesses estágios que a gente fala de sensibilização, então tudo dói, essa régua já diminuiu, sim. Que aí são medicamentos mais específicos. Não adianta querer ficar tomando o anti-inflamatório, o Dorflex, o analgésico, porque isso não vai resolver. São medicamentos específicos. Às vezes a gente precisa associar alguma outra terapia, seja uma acupuntura, seja uma terapia mesmo, técnicas como a constelação familiar, enfim, olhar para tudo isso também, para esse lado, porque faz muita diferença. Uma coisa mais integrativa, mais integral, tudo. Exato, exatamente. Vocês viram que ela é craque, além de fisioterapeuta, é mãe de santo também. Ela dá um jeito na sua vida, você vai lá, lê o passado, presente, futuro. É uma benção. Mas para ver, a gente tá brincando aqui, como dor é algo infinitamente mais complexo que a gente imagina, né? Acha que é uma coisa... E aquilo ali é muito mais complexo. É muito. É muito mais E tudo complexo. isso faz diferença de tudo, assim. A gente pega alguns casos, por exemplo, até o fato do paciente ir para a clínica e se sentir acolhido, se sentir escutado, se sentir ouvido, ver que você está prestando atenção naquilo, isso já faz muita diferença para o tratamento em si. Né? Então a gente precisa ter esse olhar voltado mesmo. E eu dou testemunho aqui, sua clínica é muito gostosa, muito acolhedora. A gente se sente assim acolhido, que dá para relaxar também a mente, é uma coisa assim agradável, não é aquela coisa
mecânica, porque existe também aquela coisa que é lotada e cheia de gente, aquela coisa que fica meio de número, sabe? Meio de senha. Número 12, número 13, você vai lá rapidinho, você vai, atende, faz, levanta. Você é meio que um paciente que não tem nome, não tem alma, não tem nada. Olha, precisa fazer aqui, toma um choquinho, enquanto está o choquinho, o outro tá fazendo. Ali não, você se sente mesmo, né? Porque eu já passei por você se sente muito acolhido,